Inclusive, vou aproveitar esse momento e fazer minha consulta particular aqui. Eu tô com uns probleminhas, meu filho tá com 8 anos. O cara vai abrir mesmo. O cara não vai falar de um amigo meu. Não, sou eu. Vou falar aqui, não tem problema nenhum. Meu filho é uma criança fantástica, maravilhosa. É sempre bom, né, falar, porque obviamente eu acho, mas o público da internet vai, ai, Humberto. E aí alguém pode tirar de contexto, cortar. Não sei como é que é o divórcio. Meu filho é maravilhoso. Mas ele tá numa fase agora que ele tá na fase da mentirinha. Mas muitas. E às vezes ele é muito bom nisso. E ele vai pros lugares assim e você fala, filho, eu sei que não é verdade. Ele fala, não, realmente, eu tava mentindo, mas é porque a nave... E aí ele vai pra uma outra, assim, sabe? E aí eu, sem saber nada, obviamente muito ignorante, tentando ali fazer o melhor possível. Antigamente a gente fazia alguns castiguinhos e falava, olha, vai ter tirar o videogame, essas coisinhas bobas aqui, chantagem básica de todo pai e mãe que tá a seu alcance. E aí eu vi que não tá funcionando, eu falei, não, agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer que ele vai ter benefício. Então se ele fala a verdade, mesmo se ele tenha feito coisas erradas... reforço positivo ao invés do negativo. Isso, ele vai ter tudo que ele quer, porque ele sempre teve tudo que ele quer, né? Mas assim, deixar claro pra ele que, ó, você vai ter se você falar a verdade, eu não vou te punir se você falar a verdade, mesmo tendo errado. Só que aí eu percebo que às vezes acaba, mesmo um reforço positivo, se tornando um reforço negativo. Porque eu falo pra ele, por exemplo, se você fizer a lição aqui com calma, sem ficar enrolando, sem ficar tentando me enganar aqui, a gente vai ter mais tempo pra jogar videogame. Só que aí no final eu falo, ó, tá acabando o tempo, a gente não vai jogar videogame se você não fizer. Então o reforço positivo acaba virando também o reforço negativo. E eu fico no meio do caminho louco ali. Que dá uma luz pro cara, né? Pra criança. Agora... é a fase que a criança mente mesmo. Só que se começa a mentir demais, aí você tem que investigar por quê. Por que que tá mentindo tanto, né? O que ganho ele tem com essas mentiras? Porque vocês são separados? Sim. Né? Então, geralmente tem isso, né? Chega pra mãe e não, fala uma coisa, chega pro pai e fala outra coisa. Não somos nós dois. Não, Vocês são separados e olhou pra mim. Não sou eu. A doutora agora vai ter guarda compartilhada. É muito difícil lidar com isso. Trabalhar junto ainda. Mas foi mesmo, olha. Não, mas eu entendi que ele é hétero. É hétero, né? Sim, sim. Não estamos aqui para avaliar a orientação sexual de ninguém, né? Mas por quê? Por que que tá mentindo, né? Porque geralmente, já atendi... Eu não sou psicóloga infantil, mas já atendi as mães com esse problema, né? Eu atendo os adultos com esse problema. Então, a mãe fala uma coisa, aí ele faz chantagem, vai falar pro pai outra coisa. Sabe esse joguinho? Né? Então, aí se isso estiver acontecendo, se você tiver uma boa relação com a ex, conversar. Então... Você vê, é nessas brechas que as coisas começam a complicar. Porque não tem esse diálogo. Por mais que seja, por maior que seja o desafeto, né, ou o conflito, quando é relacionado ao filho, tem que discutir. A mente com você também, para você poder ter noção do que é que está acontecendo. Sim. A gente mente quando a gente quer distorcer a realidade não está bacana. Né? Se bem que ele está na fase mesmo de mentir, é diferente. Né? Mas se isso você está achando que está demais, né? Então tem que investigar. Filho, por que você mente tanto? Sabe que ele tem uma parada de, primeiro, querer agradar, de querer... Ele é um cara muito conciliador, assim, sabe? Sempre tá tudo bem, tenta fazer que tá tudo bem para todo mundo. Eu acho que talvez a mentira tenha um lado desse. Ele tem, a psicóloga, ela falou que também pode ser uma coisa do tipo, ele tá tentando estabelecer que ele é capaz de fazer as coisas sozinho, que ele tem o espaço dele, então ele meio que tá colocando uma barreira. Ao mesmo tempo, quando a gente conversa, e já teve vários tipos de conversa, teve tanto a conversa da bronca quanto a conversa carinhosa, que ele fala, às vezes ele fica falando, eu sou uma pessoa ruim, então, se eu minto. E aí eu falo pra ele, não é uma pessoa ruim, não é bem assim. Dá vontade até de falar, a gente também mente. Então, esse é o ponto. Eu não posso falar. Porque quem que não fala uma mentira, né? Exatamente, no dia a dia. Até uma vez minha mãe, que ela. Sabe aquela coisa, a pessoa liga, telemarketing, e fala: não, a dona Sandra não tá em casa. Minha mãe fez isso na frente dele, ficou se sentindo culpado e falou pra ele: olha, uma mentirinha assim, tudo bem. Isso, né? Você conta, mas. Eu vejo que a dificuldade dele é justamente esse ponto do que é certo e o que é errado, sabe? Qual é a consequência de eu não fazer lição? Então por que eu vou fazer lição?
Sabe, assim, eu tô dando esse exemplo, Sim. que é um dos problemas que a gente tem Tá de... testando também, né? os Até limites. onde ele pode ir, né? Ele mora com você? Sim, a gente tem 50% cada um. Então ele fica exatamente compartilhado. 50% com cada um. Então eu tenho... É que normalmente, eu sempre falo isso, né? Não que seja um grande preconceito, né? Porque a gente tem vários benefícios na vida. Mas o preconceito sobre o pai divorciado é sempre as pessoas acham que eu não tenho participação ou que eu tenho pouco contato com ele. Na verdade, eu tenho até mais contato com ele do que a mãe, assim. Ah, mas mudou muito. Os homens estão muito ativos na educação dos filhos hoje em dia. Que bom, Uhum. né? Porque antes não. Antes não chegava, era coisa da mulher. Vai lá ver teu filho, quando fazer a cagada, vai ver teu filho. Sim. Né? Quando é para receber a medalha, vou lá ver o meu filho. É normal, né? A gente foi educado assim, né? Normal não, né? Normatizado, né? Sim. Preconceito é justo. né? Entendeu? Sim. Mas pena que vocês não conversam. É mais difícil, né? Mas esse é meu ponto, que eu acho que talvez muitas pessoas tenham as mesmas dúvidas, que é como fazer ele entender a importância de fazer o certo, a importância de certas coisas que lá na frente que vão fazer diferença, sabe? A formação porque é dele, a formação né? do caráter, né? Mas essa coisa de testar, de ver até onde vai, se ele vai ser pego ou não, ou ele vê mentira dos amigos e os amiguinhos se dão bem, aquelas coisas, eu acho que fazem parte, né, do crescimento, do amadurecimento, mas né, ele tem que entender que é o caráter da gente a coisa mais importante que a gente tem, né, e que ele vai saber disso no futuro, e que o teu empenho é para que ele seja um homem legal, um homem de bem, um homem que tenha palavra, né, porque o que a gente leva da vida é a palavra que tem, é o nome que tem. Né? Então, filho, imaginou que legal você falar uma coisa e todo mundo acreditar no que você está falando? Agora, pessoas que mentem muito, as pessoas não acreditam, as pessoas não valorizam. Mas falar de um jeito lúdico, ele tem só 8 aninhos, né? Mas vai entender muito bem. Eu acho que ele é parecido comigo. Porque Você não tem parte ele é disso. ele é parecido comigo. Agora, Apesar da gente ser um casal, Você vê, ele fala isso porque puxou a mim, senão eu tava orgulhoso. Mas eu acho que assim, quando eu era moleque também, eu mentia muito. Mas também tem moleques de 8 anos que são muito fanáticos, por exemplo, por futebol. E o mundo da fantasia no futebol é muito limitado por um conjunto de regras que fazem aquele jogo ser um jogo, não é? Só que quando você gosta do mundo da fantasia, do videogame, da história fantástica, você coloca lá o Harry Potter, que vai pra Hogwarts com varinha, vassoura que voa, poção mágica. Você olha pra tua vida e fala, Nossa, esse aqui tá chato pra caralho, hein? Então eu acho que na minha infância, quando eu mentia demais, os caras me chamavam até do Lucas Silvicil lá no Mundo da Lua. Parece também fisicamente. Não, e eu fazia... Sabe? Era mais porque E parece. também parecia. Mas assim, eu falava muito umas histórias pra mães de amiga... mães de amigos meus, histórias absolutamente absurdas, com total certeza que estavam acreditando em mim. Que uma cabeça de robô caiu no meu jardim, não sei o que. Eu lembro claramente dessa mãe do amigo meu falando, você não sonhou isso? Eu falei, não, mas imagina se eu não sei diferenciar sonho de realidade. Ela, tá bom, então deixa o moleque falar. Então eu acho que também tem um pouco disso, sacou? Na minha infância era muito isso, assim. Porque a vida era ir pra escola, voltar e ver Chaves contra a Caverna do Dragão, entendeu? Sim, muito mais legal. Muito mais legal. E agora as crianças têm acesso a conteúdos que nunca se sonhou. E é muito real, né? Muito realista, né? Precisa tomar muito cuidado. Ficar bem esperto. Depois eu te conto mais detalhes na consulta. Mas aí eu vou te pagar direitinho, tá?